Martin Luther King falou uma frase há muitos anos atrás que ecoa até os nossos dias. Aquele que aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Cada vez que se aproxima a volta de Jesus, fica cada vez mais claro aqueles que se posicionam a favor da verdade e aqueles que se posicionam contra a verdade de Deus e que mais à frente vão perseguir esses aí que pregam essa verdade. Apocalipse 22, verso 11 diz: continue o justo na prática da justiça e o ímpio na impiedade. Chegará o tempo em que a porta da graça vai se fechar. Vai chegar esse tempo. E aquele que continua fazendo justiça, vai fazer justiça. E o ímpio, o Espírito Santo, de acordo com Gênesis 6, não agirá para sempre no homem. Por quê? Porque Deus tem dado muitas oportunidades. E as pessoas têm rejeitado essa verdade. Rejeitado a palavra de Deus. Deus não agirá para sempre no homem. Nós estamos falando tanto aí nessa perda de liberdade de expressão, não sei se você tem acompanhado as notícias, mas nós estamos perdendo a nossa liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Nós já estamos na 7ª Constituição, desde 1824, a primeira Constituição do Brasil. Nós estamos na Constituição de 1988. E em seu artigo 5º, o que fala o artigo 5º? Um dos artigos mais importantes da Constituição, que nós temos liberdade de ir e vir, liberdade de culto, liberdade de expressão. Mas eu não sei se você tem reparado nas mídias, a nossa liberdade está acabando. E fica cada vez mais claros aqueles que se posicionam a favor da verdade e que são perseguidos por essa verdade. Mas não tente aí formar uma ideologia, sair nas ruas e brigar por essa liberdade, sabe por quê? Porque a gente sabe que o povo de Deus, de acordo com a profecia de Apocalipse 13, verso 16, obrigou a todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e escravos, a adotarem 7 sinal na mão direita e na testa. Não vai poder comprar nem vender, a menos que tenha a marca da besta, o nome ou o número do seu nome. Aí está a perseverança, né, daqueles que são fiéis a Deus. Amém. Vai chegar um tempo em que essa liberdade vai acabar totalmente. E aí, de qual lado você vai ficar? Do lado da verdade? Do lado daqueles que se posicionam a favor dessa verdade e que vai ser perseguido? Ou do lado daqueles que vão perseguir? Porque não vai existir mais do que 2 grupos de pessoas na volta de Jesus. E por falar em verdade, nós falamos tanto aqui sobre a verdade, né? Em conhecer a verdade. Vocês ouviram o testemunho do meu esposo? O que é a verdade? Porque o tema verdade hoje está muito relativo. Muitos afirmam assim, olha, não existe uma verdade absoluta. Será que é verdade mesmo? Há cerca de 20 séculos atrás, um oficial do governo de alta patente fez uma pergunta que ecoa os nossos dias. Está lá em João, capítulo 18, verso 33. Eu vou ler para vocês aqui até o 38. Aqui, ó. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou te disseram outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: O que é a verdade? E dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Aqui nós temos alguns pontos a respeito disso. Mas o primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é que Pilatos, ele teve em suas mãos a maior oportunidade de libertar o maior justo que já pisou nessa terra. E sabe o que aconteceu? Pilatos foi covarde. Ele se mostrou um líder covarde, porque ele decidiu ouvir o povo que clamava lá fora: Crucifica Jesus e solta Barrabás. Ele preferiu agradar a multidão. Jesus era inocente, Jesus passou por Anás, Caifás, Pilatos, Herodes, voltou de novo para Pilatos. Em Mateus 27, verso 30, a sua esposa teve um sonho com o próprio Jesus Cristo passando pelo julgamento, sendo crucificado, sendo morto.
e também aparecendo nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Ela teve uma visão de Apocalipse 1:7, onde diz que Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus e todo olho verá. E sabia o que Pilatos fez? Preferiu fazer as suas vontades como rei, como líder, né? Como governador romano da Judéia. Foi isso. E o outro ponto que eu queria destacar é a multidão. Cadê aquela multidão que seguia Jesus quando Jesus estava curando as pessoas? Cadê? E por mais que você vai virar para mim e dizer assim, não, pode ser que não seja a mesma multidão. Aí eu pergunto para você, mas cadê aquela multidão que ia atrás de Jesus por causa dos seus milagres? Cadê aquela multidão? Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, não era mesmo aquela multidão que clamava para soltar Barrabás? Por que aquela multidão se calou então? Sabe por que eles se calaram? Porque a maioria daqueles que estavam ali atrás de Jesus só queriam saber das curas e milagres, das bênçãos. E a única coisa que faz você permanecer na presença de Deus não é aquilo que Deus pode te oferecer. É um contato íntimo com Deus. É o conhecimento dessa verdade. E infelizmente a maioria daqueles, Jesus Cristo sabia que aqueles que clamavam quando ele entrava ali na cidade de Jerusalém, Mateus 21 fala sobre isso, aquela multidão que clamava Hosana nas alturas, Jesus sabia o que estava no coração daquela multidão. Coisa boa não era. Na verdade, eles só queriam as bênçãos. O maior milagre que Deus pode fazer na minha e na sua vida não é nos curar, não é trazer a solução para os nossos problemas, é nos transformar em imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu gosto muito da história de Jó, porque quando Jó perdeu tudo e não sabia ele do grande conflito que estava por trás, Satanás desafiando a Deus, querendo acusar Deus de que na verdade Jó servia ele por causa dos bens, por causa de tudo que ele fazia. E quando Jó perdeu tudo, Jó 1, verso 21, sabe qual foi a resposta de Jó? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa foi a resposta que Jó falou. Sabe por quê? Jó 19, verso 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 42, verso 2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó sabia de uma promessa que não cabe a este mundo. E por isso que ele permaneceu mediante a tanta provação e tanta luta. Por isso, irmãos, o que nos faz permanecer na presença de Deus não é aquilo que Deus pode nos oferecer. Mas é ter um conhecimento íntimo com o próprio Criador. Quer se gloriar, glorie-se nisso. Em conhecer e saber que o Senhor é Deus. E o outro ponto que eu queria destacar aqui é essa frase de Pilatos. O autor dessa frase, né? Pilatos que falou isso. O que é a verdade? Numa geração como a nossa, que o termo verdade está muito relativo, se Jesus vivesse em nossos tempos, afirmando dizer ter a verdade, o que será que aconteceria, hein? Vamos ver como está a geração de hoje, no que se refere ao termo verdade. Nietzsche falou o seguinte, não há fatos eternos, como não há verdades absolutas. Nietzsche é um ateu de mão cheia, ele que é daquela famosa frase, Deus está morto, foi por isso que até eles fizeram aquele filme lá. Ele acreditava o quê? Que não existe verdade absoluta. E Nietzsche influencia milhares e milhares de pessoas, inclusive nas universidades dos nossos jovens. Por que a geração está aí com esse pensamento? Um dos nossos influenciadores é Nietzsche. Vamos ver o outro. Uma mais contemporânea nossa, a ganhadora do BBB 21, que tem milhares de seguidores nas redes sociais. Vamos ver o que ela acredita sobre a verdade. Cada um tem a sua verdade. E nenhuma é melhor do que a outra. Se essa é a sua verdade, do seu coração, então siga. É o que nós ouvimos muito por aí, né? Siga o seu coração. Jeremias 17, né? Diz que desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? Enganoso é o nosso coração, desesperadamente corrupto. Nós vamos seguir a vontade do nosso coração ou a verdade da palavra de Deus? Tá aí uma questão para vocês. Vamos ver outro que tem influenciado a maioria dos nossos adolescentes e crianças. Está preocupante, olha só. Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o que é certo e o que é errado, para que eu tenha o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi construída dessa forma? Lindo, que bom que existiu. Mas eu hoje não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que eu devo ou não fazer, para que eu saiba que devo fazer e não fazer.
Felipe Neto falou isso em um dos seus vídeos. Olha só, irmãos, o que tem aí nas redes sociais influenciando os nossos jovens, as crianças, os adolescentes que estão em processo de formação, ouvindo uma coisa como essa. Eu faço um apelo para você, pai e mãe, não deixe seu filho ver essas coisas, porque a nossa mente, nosso caráter é formado através daquilo que nós vemos. Aí fica um apelo para você, né? E se nós tirarmos esse conceito de verdade? Porque se Jesus vivesse hoje em nossa geração, ele seria considerado um louco, um arrogante, porque quando você fala, olha, existe a verdade, as pessoas acham que você está sendo arrogante. Não é? Com certeza você já deve ter passado por essa experiência. Mas se Jesus vivesse em nosso tempo, ele seria considerado um arrogante, né? Porque ele se denominou como a verdade, João capítulo 14, verso 6. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 17, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. João 5,39 diz, examinai as escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então nós temos o quê? Jesus Cristo se denominando como a verdade e tendo a verdade. O que acontece se nós tirarmos então esse conceito de verdade? É isso que nós vemos aí, esses influenciadores aí, que não existe conceito de verdade. E por que a sociedade está nesse caos? Justamente por isso. Eu peguei uma frase do livro O Resgate da Verdade, de Michelson Borges. Olha o que ele disse, está lá na página 22. Se não há absolutos, ele pegou isso aí em uma frase de um pensador, se não há absolutos morais, resta-nos o hedonismo, fazer o que bem se entende. O hedonismo prega que a busca incessante pelo prazer, isso aí que é o sentido da vida, segundo o hedonismo. Então, se nós eliminamos o conceito de verdade, nós perdemos os valores universais de moral, aquilo que é certo e errado. Porque a lei de Deus, nós estudamos isso na lição, ela mostra o nosso pecado e mostra que nós precisamos do quê? De um Salvador. E por isso que Satanás luta contra a verdade, contra a palavra de Deus. E é isso que a nossa geração tem enfrentado. E por que está esse caos aí no que se refere à moral? Por que as pessoas estão caindo no pecado e achando que tudo é normal? Jesus Cristo ele preveu o cenário que o mundo vivenciaria pouco antes da sua vinda a essa terra. Isso está lá em Lucas 17, verso 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado e tiver os seus bens em sua casa, não desça para tirá-los. E vamos mais adiante, lembrai-vos da mulher de Ló. Então essas foram as advertências que Jesus Cristo deu antes. Como que estaria o cenário antes de Jesus Cristo voltar? Semelhante aos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. Noé ficou pregando por cerca de 120 anos, mas aquela geração não quis se arrepender dos seus pecados. E o que aconteceu? Eles sofreram a ira de Deus por não querer se arrepender. E Ló, na cidade de Sodoma e Gomorra, qual foi o aviso de Deus? Deus falou para Ló sair às pressas, né? Porque ele destruiria aquela cidade. A gente sabe muito bem o contexto, né? Qual que era o principal pecado daquela cidade? Eles eram extravagantes no apetite, ociosos, luxúria, pecados sexuais. Mas o maior pecado daquela cidade era aceitar liberalmente o pecado. A gente sabe que até Ló foi um pouco corrompido por morar naquela cidade, querendo entregar suas filhas virgens por causa daqueles anjos que apareceram ali. É isso que nós estamos vivendo. Pecados imorais em todas as áreas. Jesus Cristo está à porta.
Jesus Cristo está batendo as portas, mas vai chegar um tempo em que a porta da graça vai se fechar, como eu disse. Apocalipse 22 fala muito bem sobre isso. E qual que é o problema dessa geração? Oséias 4, verso 6, o meu povo se perde, porque lhe faltou conhecimento. Conhecimento da verdade de Deus. Conhecimento da palavra. A única coisa que liberta é a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos vivendo uma crise, irmãos, no que se refere ao conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um verdadeiro analfabetismo bíblico. O brasileiro já não gosta muito de ler. De acordo com uma das metas do PNE, dentro de gestão educacional, é acabar com o analfabetismo. Ainda existe analfabetismo no sentido de saber ler e escrever. Mesmo que pouco, mas ainda existe. Mas uma das metas do PNE é acabar com o analfabetismo funcional. Nós temos um problema no Brasil que as pessoas têm dificuldade de reconhecer quando uma frase é uma ironia ou não, quando é uma pergunta, quando é uma afirmação, coisas simples. Mas a gente sabe, de acordo com a palavra de Deus, que a Bíblia ela é um livro diferente de todos os outros. Ela interpreta-se a si mesma. Só que se eu não estudar, não buscar conhecimento da palavra de Deus, o que vai acontecer? Eu vou ser enganado por esse mundo. E nós estamos vivendo esse analfabetismo por quê? Eu gosto de uma frase que John Wesley falou: o que uma geração tolera, a outra abraçará. Nós estamos tolerando essas imoralidades que têm acontecido no mundo. Nós estamos tolerando essa falta de liberdade de expressão. Em breve, a gente sabe o que vai acontecer, né? As coisas só tendem a piorar, não melhorar. E por causa de quê? Por causa desse analfabetismo bíblico. Nós precisamos estudar, nós somos o povo, nós somos conhecidos como o povo da Bíblia, sabia disso? Precisamos estudar a palavra de Deus. Precisamos entender aquilo que Jesus Cristo disse para pregar para uma vida pessoal com Cristo Jesus. Por quê? Porque a Bíblia é o livro mais importante de todos os outros livros que já existiu na face da Terra. De acordo com o Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, no livro dele, A Bíblia de Alfa a Ômega, a Bíblia é o livro mais vendido de todos os livros que já existiu. O livro que está em segundo lugar, mas também numa disparidade enorme, é o livro vermelho de Mao Tse Tung, mas não chega nem perto da Bíblia. A Bíblia é o livro mais publicado de todos os tempos, é o livro mais traduzido, é o livro mais vendido, mas talvez o livro menos estudado, menos compreendido, justamente. E por que isso? Porque o inimigo está furioso, certamente. A Bíblia é a palavra de Deus, de acordo com João 17:17. A Bíblia, de acordo com 2 Pedro 1, verso 21. Homens santos, no sentido de justificado, separado. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E como que nós interpretamos a Bíblia? Isaías 28:10, um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, mandamento sobre mandamento e preceito sobre preceito. Nós cremos que a Bíblia ela se interpreta a si mesma. E precisamos estudar. Precisamos ficar atentos. Sabe por quê? Porque a Bíblia, por muitos anos, sofreu intensas perseguições. É o livro mais vendido, como eu disse, mais publicado, mas também um livro que sofreu intensas perseguições. Olha só, para citar um pouco desse analfabetismo bíblico que nós vivemos hoje, eu coloquei aqui uma pesquisa. Está lá, mais uma vez, o doutor Rodrigo Silva, O Ceticismo da Fé, página 25. Isso foi feito lá na Califórnia. O Brasil, infelizmente, é muito pobre em pesquisas, mas olha só que interessante essa pesquisa. 93% das residências pesquisadas possuem um ou mais exemplares da Bíblia. Você pode perguntar em qualquer esquina aí, quem que tem a Bíblia em casa? Todos vão ter, com certeza. Se não todos, a grande maioria. 12% dos entrevistados garantiam ler a Bíblia, as Escrituras todos os dias, apenas 12%. 38% recorriam a ela momentaneamente, em períodos de necessidade. 57% confessaram que passaram mais de uma semana sem ler a Bíblia. 31% acreditam que o dito popular "Deus ajuda quem cedo madruga" está na Bíblia. 48% acreditam que o livro Tomé, um livro apócrifo, é um dos livros da Bíblia. 52% não sabiam que existe o livro de Jonas e 58%
desconheciam que entregou o Sermão do Monte. Será que se nós fizermos essas perguntas aqui, todos vão saber responder? Acredito que sim. Nós somos um povo que estuda com afinco a palavra de Deus. Se não, vamos estudar mais. Por quê? Como eu disse, a Bíblia passou por intensos períodos de perseguição ao longo da história. Diocleciano, no ano 303, mandou queimar todos os exemplares da Bíblia. Na Idade Média também, a gente sabe muito bem que a Bíblia só quem tinha acesso era o clero da igreja, os padres, os papas. O povo mais simples não tinha. A Bíblia não era traduzida na língua comum do povo, só no latim. Era assim que era na Idade Média. E por que não falar dos valdenses? Os valdenses eram um povo que estudava a palavra de Deus. Eles sabiam que exemplares da Bíblia era a coisa mais raríssima. Sabe o que eles faziam? Ensinavam-se aos jovens a decorar grandes porções da Bíblia. E eles tinham em suas mentes grandes porções do Novo Testamento. Tudo gravado. E eles passavam de casa em casa, fazendo sabe o quê? Eles copiavam várias vezes a Bíblia. Quando alguém se interessava, eles estavam vendendo, né? De casa em casa. Caso alguém se interessasse, eles entregavam aqueles exemplares. Era ensinado aos jovens isso. Jovem, o que você tem feito com o seu tempo? O que você tem feito com os recursos que Deus colocou nas suas mãos? Isso vale para os jovens, adultos, adolescentes, crianças. A Bíblia era a coisa mais rara e eles davam valor a isso, porque eles gravavam. E a gente fica falando, não é difícil gravar a Bíblia, talvez seja por causa dessa facilidade, né? Talvez seja por causa da facilidade que nós temos Bíblia em áudio, nós temos a Bíblia online, nós temos a Bíblia aí no computador, no celular. Será que é por causa dessa facilidade toda? Nós precisamos, irmãos, estudar a palavra de Deus, decorar sim a palavra de Deus, porque nós vamos ter que nos posicionar diante de tribunais para falar daquilo que nós acreditamos. E aí, o que vai vir à sua mente, jovem? Que está perdendo tempo com o Instagram, TikTok? Fica um questionamento para você. Com o que nós temos perdido o nosso tempo? Nós precisamos estudar a Bíblia. Os valdenses, era ensinado aos jovens valdenses a entregar suas inclinações a Deus. Nós estamos vivendo uma geração que tem ensinado o seguinte, olha, siga o seu coração, seja feliz, procure a sua felicidade a todo custo. 2 Timóteo 3, verso 1 diz que nos últimos tempos os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, amantes de si mesmos. Qual que é o problema de eu buscar a felicidade a todo e qualquer custo? Sabe qual que é o problema disso? É que não interessa se eu vou fazer o outro sofrer. Eu quero é ser feliz. Isso é egoísmo. A palavra de Deus mostra que nós temos que entregar as nossas inclinações a Jesus Cristo. Jesus quer que você venha como está sim, mas não que você fique como está. Tem que haver uma transformação de vida, senão o Evangelho não faz diferença na sua vida, senão a morte de Jesus Cristo foi em vão. Nós precisamos estudar a palavra de Deus. E sabe por que isso? Eu gosto de essa frase de Augusto Nicodemos, por mais que a gente discorde de muita coisa que ele falou uma coisa que é certa. Olha só, há muito show, muita música, muito louvor, mas pouco ensino bíblico. Nunca os evangélicos cantaram tanto e nunca foram tão analfabetos de Bíblia. Nunca houve tantos animadores de auditório e tão poucos pregadores da palavra de Deus. Pregações de autoajuda. A palavra por si só. Nós temos que pregar somente a Bíblia, aquilo que Jesus Cristo falou. A palavra basta para transformar essa humanidade. Será que o problema é a ignorância absoluta? Fica a pergunta para vocês. Será que o problema de nós sermos analfabetos na Bíblia é a ignorância absoluta do povo? Não. É justamente sobre isso. É a cultura inútil que invade a maior parte da vida dos brasileiros e do mundo em geral. Por quê? Ao invés de nós usarmos o nosso tempo com a palavra de Deus, com aquilo que vai servir para a nossa eternidade, para a nossa salvação, para a mudança da vida de outras pessoas, nós estamos perdendo tempo com o Instagram, TikTok. Não que você não tenha que ter Instagram, eu tenho. Mas se você não sabe usar, é melhor não ter. Porque tudo tem que ter equilíbrio. Esses vídeos aí, fazendo dublagem no TikTok, irmãos, é preocupante o que nós estamos vendo aí ao nosso redor. E vou te mostrar por quê no final dessa pregação. Será que o problema, a pergunta que fica é a ignorância absoluta? Não. O problema não é a ignorância absoluta.
é com o que nós gastamos o nosso tempo. A Bíblia é um livro muito precioso. Nós precisamos estudar. E para encerrar o sermão dessa noite, eu vou ler lá em Mateus 11, 2 e 4. Por que é importante nós estudarmos a Bíblia na nossa geração? Por que é importante nós passarmos hora orando, tendo uma consagração, fazendo parte dessas vigílias? Por muito tempo, os homens de Deus tiveram que morrer por causa da Bíblia. Tiveram que ir para a fogueira. Deus usou alguns homens para fazer uma reforma na Europa. Por que não dizer de John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o idioma inglês? John Hus, Jerônimo de Praga, que morreram na fogueira. Martinho Lutero, que Deus usou para traduzir a Bíblia para o idioma alemão, que na verdade não se chamava Alemanha na época, mas só para contextualizar. Deus usou esses poucos homens para fazer uma reforma. E um período onde não tinha liberdade de expressão como nós temos hoje. Se nós não usarmos o nosso tempo hoje, vai chegar um tempo em que não teremos mais tempo. Essa é a verdade. Não terá mais oportunidade. Ou você usa agora todos os seus recursos, a serva do Senhor fala muito bem sobre isso. É tempo de usar os nossos recursos, os nossos talentos. Jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Use o seu tempo, o seu talento, a sua força para pregar o Evangelho, para viver para Jesus Cristo. Nós vimos aí o que aconteceu com Marília Mendonça, 26 anos. Eu tenho 25 anos. Praticamente a mesma idade. Eu já vou fazer 26 agora, em dezembro. É muito triste o que aconteceu com ela, irmãos. Eu fiquei muito triste. Aí a pergunta que fica é: nós estamos gastando nosso tempo com o quê? Por que não louvar para Deus? Por que não fazer tudo para Deus? Mateus 11, verso 24 diz assim: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou temos que esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João as coisas que ouvis e vede. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Por que eu escolhi essa parte de João Batista? João Batista, irmão, a gente sabe que foi Jesus Cristo, depois disso aqui que ele disse, mais à frente ele vai dizer que dos nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Isaías 40 fala sobre João Batista, que pregaria, antes de Jesus Cristo. Ele presenciou Jesus Cristo frente a frente, batizou o próprio Cristo, mas no momento de maior tribulação da vida dele. Sabe por quê? Porque ele foi corajoso e denunciou o pecado de Herodes, por estar com a filha do seu irmão, com a mulher do seu irmão, perdão, por estar com a mulher do seu irmão. E sabe o que aconteceu com ele? Foi parar no cárcere, por pregar a verdade, por falar a verdade. E nesse momento aqui, João Batista começou a duvidar da sua missão. Nós somos humanos, nós somos falhos, nós temos medo, nós temos que admitir. Quem sabe diante da tribulação a gente começa a pensar: será que é isso mesmo? Será que eu estou pregando a verdade? Aí foi por isso que João Batista pediu para perguntar: é esse mesmo ou nós temos que esperar outro? A gente sabe muito bem que João Batista foi firme até o último momento da sua vida. Ele morreu, ele perdeu a cabeça, mas morreu com a verdade. Morreu firme na verdade. Ele chegou a ficar com medo ali no momento, achar que a sua missão tinha falhado. Aí eu pergunto para você: João Batista, que batizou Jesus Cristo, que fez tudo isso, que Jesus disse depois: os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que João Batista. Ele duvidou, chegou a ficar com medo. Imagina se você hoje, nessa geração, não está aproveitando o seu tempo para estudar a palavra de Deus. Está perdendo tempo com outras coisas. Jovem, eu estou fazendo para você um apelo. Você adulto, criança, adolescente, não importa a idade. Será que diante da tribulação você vai ser firme à palavra de Deus? Ou você vai negar a fé? Porque Jesus Cristo, o Espírito Santo, só vai trazer à mente aquilo que você estudou. No momento da maior tribulação da história da terra, vai ser um por si e Deus por aqueles que se prepararam.
Será que nós estamos preparados para isso? Sabe o que a serva do Senhor disse? Ellen White? Ela disse que nós vamos ter que dar um testemunho maior do que João Batista. Já pararam para pensar nisso? Antes de Jesus Cristo voltar, o povo de Deus vai passar por uma tribulação. E aí? Com o que nós estamos perdendo o nosso tempo? Esse é o momento de nós estudarmos a Bíblia? Passar horas e horas sim estudando a palavra de Deus? Orando, santificando? Porque vai chegar o tempo em que as coisas vão apertar. Como eu disse, a liberdade de expressão em breve vai acabar. Vamos aproveitar os nossos recursos hoje. Vamos aproveitar o nosso talento hoje. Não pense você que montar pregação é fácil. Porque críticas nós temos demais. Até demais da conta. Mas não pense você que é fácil preparar um sermão. A gente fica semanas e semanas orando, consagrando, santificando para trazer a palavra de Deus. Perseguição tem demais. Mas a gente sabe, como Jó falou, né? Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês.